Fala pessoal, aqui é o Samuel Martins e essa é a parte 4 do capítulo 3 do nosso curso. E nós veremos os comandos da barra de seleção, a barra de propriedade e o navegador de projeto. Conhecer todas as opções de trabalho com essas barras vai proporcionar uma melhor adaptação ao Revit. Descubra qual opção melhor se encaixa no seu fluxo de trabalho. Então, veja esse vídeo até o final. Dominando o Revit. Módulo 1, Água. Capítulo 3, Área de Trabalho. Agora, nós vamos ver uma barra que é muito importante e às vezes essa barra é esquecida, durante todo o processo de elaboração de projetos aqui dentro do Revit. E é a barra de seleção. Essa barra de seleção é essa barra nesse canto inferior. Nós temos aqui esses ícones relacionados à seleção dos elementos aqui na minha área de trabalho. Essa primeira comando, ele vai nos dar a opção de travar a seleção de vínculos. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com modelos de projeto vinculado à arquitetura, a gente já fez um projeto de arquitetura e vai elaborar projetos hidrossanitários, então nós podemos utilizar essa ferramenta aqui, clicando nela, ela vai ficar com um X, vai ficar desabilitado a opção de selecionar o vínculo. Ou seja, quando você carregar um vínculo aqui para dentro desse modelo, essa seleção não vai permitir ser feita, A gente não vai selecionar os elementos. Essa segunda ferramenta, ela é uma opção de selecionar elementos da subjacência ou não, Quando ele tem o X, ele não vai fazer a seleção. O que isso significa? Subjacência. Aqui, na barra de propriedades dessa vista, nós vamos ter esse campo chamado subjacência. Esse campo, a gente pode, por exemplo, colocar a subjacência para o nível superior, o nível 2. Eu defini o nível 2 como subjacência, ou seja, eu estou vendo nessa vista o nível 2. Vou entrar aqui no nível 2 e vou desenhar aqui um piso, Vou desenhar aqui um piso só para a gente ter como referência. Fazer um piso aqui. Fiz no nível 2 eu fiz esse piso, vou voltar para o nível 1. Aqui, eu estou vendo o piso, da subjacência nível 2. Então, eu vou marcar essa opção agora e agora eu consigo selecionar o piso da subjacência do nível 2, ou seja, eu estou no meu nível 1 e consigo selecionar um elemento do nível 2. Se eu quero mexer no movimento, de um elemento lá do nível 2, com essa função marcada, eu não preciso entrar lá no nível 2 para efetuar essa alteração nesse modelo. Por exemplo, eu posso... Alexa, parar. Alexa, parar. Por exemplo, eu posso pegar uma parede do nível 2 e ajustar ela sem sair desse nível 1 através desse comando, Quando esse comando está ativado. Eu vou desmarcar e agora, olha, eu não consigo mais selecionar o piso do nível 2. É uma ferramenta muito importante de seleção, então prestem atenção, nessas ferramentas aqui no canto. Outra função que eu tenho aqui, que é esse terceiro comando, ele é referente aos pinos, a fixação dos elementos. Por exemplo, eu tenho essas três paredes aqui. Aqui eu tenho um comando de fixar, ou PN, Apertando PN, ele vai ficar travado. Veja bem que agora aqui ele está travado, eu não consigo fazer modificações nesses elementos. Aqui, nesse comando, ele está ativo. E o que significa então que eu posso selecionar os elementos que estão travados. Com essa opção marcada, eu não consigo mais fazer a seleção de elementos, que estão pinados, que estão fixados. Então essa também é uma forma muito útil para quando você está trabalhando com determinados elementos e para não ficar tendo mais aquelas dificuldades de selecionar determinados padrões. Por exemplo, se eu tivesse um piso aqui e eu fizesse uma seleção somente das paredes, basicamente com essa função, se os pisos estivessem fixados no local, eu posso fazer as alterações nas minhas paredes sem mexer com o piso. Vou marcar de novo essa opção para poder selecionar elas e retirar, agora a fixação. Essa outra ferramenta, que é a quarta ferramenta que a gente vai ver, é a seleção por face, tá certo? Eu vou mostrar lá no 3D como que a gente vai observar
esse comando sendo ativado. O que esse comando faz? Selecionar por face. Normalmente, quando você está trabalhando aí com Revit, você pode selecionar o elemento, olha bem, pela aresta dos objetos. Então eu tenho aqui as arestas dos objetos. Prestem atenção nesse painelzinho aqui embaixo, ele vai mostrar o elemento que está sendo selecionado. Aqui embaixo fica escrito os comandos, olha só. Clique para selecionar, Tab para alternar entre os elementos, Ctrl para adicionar o elemento. Vou segurar o Ctrl, eu consigo somar. Eu somei as duas seleções. O Shift, eu consigo tirar da minha seleção o elemento. Ó. Vai ficar com menos ali no meu mouse. Se eu clicar no elemento, eu tiro da seleção, ficando apenas com essa seleção aqui. Essa opção, essa quarta opção de ferramenta, ela nos permite selecionar o objeto sem ser pela aresta, e sim pela face do objeto. Olha só que interessante. A partir do momento que eu tenho uma face ali para selecionar, eu vou levar o mouse em cima do objeto e já consigo fazer a seleção. Eu estou selecionando agora por face do elemento. Diferente do que ocorre quando eu tenho que fazer a seleção, olha, pelo objeto. Então isso pode ser bem interessante quando eu tenho que fazer seleção, por exemplo, através de arestas, fica mais fácil você levar o mouse então no canto. Mas se você tem o costume de selecionar o elemento pela face, você vai ter uma seleção mais rápida. Veja bem, eu levo o mouse até o objeto e já faço a seleção do objeto. Nesse caso de arestas, ele facilitaria para alguns casos onde eu tenho, por exemplo, a aresta do objeto da minha vista aramada. Então, se eu quero selecionar a aresta, agora eu consigo selecionar a aresta que está oposta a essa vista, somente clicando lá na aresta. Então, esse módulo funciona bem com a parte aramada, mas aí vai da sua forma de trabalho. Eu quero que você teste essa ferramenta clicando pela face. Olha só como que a gente consegue uma velocidade de clique, Agora, é também muito interessante. Até então, eu sempre faço a seleção através das arestas. Então, é levando o mouse na aresta. Isso aqui pode ter uma dificuldade inicial. Normalmente, quando as pessoas não estão acostumadas aqui a trabalhar com Revit, acaba clicando, querendo selecionar o elemento através de cliques no centro dele. Se eu clicar aqui ao centro, eu não consigo selecionar, a não ser que eu tenha essa ferramenta ativada. Aí sim a gente consegue fazer a seleção através da face do objeto. Pode ser bem interessante aí se você programar o seu Revit para fazer essa seleção. A quinta ferramenta, que é o arrastar os elementos na seleção, ele é muito importante pela seguinte forma. Olha só, eu estou aqui com a seleção, Eu posso fazer uma seleção aqui, ó. Se eu quero fazer uma seleção, eu posso fazer a seleção dessa forma. Clicando, segurando e arrastando o mouse na minha área de trabalho e eu faço a seleção. Porém, se eu estiver em cima do objeto, eu não consigo criar aquela caixa para arrastar. Então tem que ser sempre fora do objeto para poder fazer a seleção. Quando eu tenho essa opção desmarcada, eu consigo fazer uma seleção de dentro do objeto. Eu posso fazer arrastar em cima do objeto e ele vai me permitir fazer aquela criação dessa seleção. Se eu tô com essa opção desmarcada, ali com o xizinho desmarcado, ao clicar para tentar fazer a minha seleção, eu vou acabar arrastando a parede, vou arrastar o objeto, eu vou acabar arrastando o objeto e não vou conseguir criar a seleção. Para evitar que o objeto mova sem você fazer o arraste, sem você arrastar ele, você pode dar um clique, por exemplo, você vai fazer a seleção, mas se eu der um clique, segurar e arrastar, eu consigo criar minha caixa de seleção em cima do objeto. Isso também é muito útil, então essa é uma ferramenta que eu costumo deixar ela desativada, tá certo? Essa sexta ferramenta, ela é uma ferramenta para monitorar o cálculo que o Revit está fazendo em segundo plano. Se ele estiver fazendo um tipo de processamento, então aqui ele vai constar nessa lista o cálculo que ele está fazendo, tá certo? Então essa é a sexta ferramenta. A última ferramenta é uma ferramenta de filtro. Eu vou selecionar aqui, todos os elementos que eu tenho aqui na vista e ele vai contar aqui para mim, que são 27 elementos, Clicando nesse filtro, eu posso ver quais são esses elementos: parede, pisos e telhados. Então,
Se eu desmarcar, por exemplo, as paredes e piso, ao clicar em OK, vai selecionar apenas o telhado. Então, é uma ferramenta muito útil para a gente fazer a filtragem. Essa mesma ferramenta, a gente consegue observar que ela está aqui em cima. Clicando nessa ferramenta de filtro, posso desmarcar, por exemplo, piso e telhado e ver apenas a seleção das minhas paredes. É uma ferramenta que a gente vai estar utilizando constante aqui dentro do Revit e vocês precisam ter isso em mente. É uma ferramenta muito útil de seleção, né? Filtro, e aqui a gente desmarca. Somente desmarcar a opção já vai fazer ali uma certa seleção de filtros. A próxima barra que a gente vai ver aqui no curso é a barra de propriedade. No caso, eu deixo ela aqui do lado, né, nessa parte do lado aqui, porque para mim ela facilita eu ficar entrando dentro dessa barra. Como a gente faz para modificar a posição dessa barra? Aqui em cima tem uma linha, né, escrito a barra de propriedade. Ao selecionar, clicar e arrastar, nós podemos mover ela, né, tirar ela do encaixe do lado ali. Eu posso, por exemplo, jogar ela aqui para cima, modificando aqui para esse ponto, né? Eu tô levando o mouse ali pro canto, ela vai ficar presa, então, nessa posição. Se eu clico, seguro e arrasto para cima de outra barra, ela vai encaixar no menu lateral. Então, para eu modificar essas duas barras, eu posso então clicar nessa barra de movimentar entre essas barras. Eu estou acostumado a trabalhar então dessa forma, arrastando ela aqui para o canto, movendo aqui para o canto. Ela encaixa aqui do lado, eu vou ter a minha área mais reduzida. Nesse caso, eu levei, né, as duas barras lá para o outro lado. Quando eu tenho as duas barras vinculadas, né, no caso aqui a barra de propriedade e a barra de navegação, aqui embaixo eu posso trocar e inverter sobre elas. Então eu quero levar a barra de navegação para o outro lado. Clico, seguro e arrasto e vou levar ela para esse canto. Eu solto, então ela vai vincular a minha área de trabalho nesse canto, né? Minha navegação, e vai diminuir minha área de trabalho. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque fica fácil eu movimentar aqui, né, entre as vistas e também acessar a minha barra de propriedade. Mas já vi muitas pessoas que gostam de trabalhar com uma área de trabalho um pouco maior, então é só arrastar, levar o mouse para cima da outra barra e aí sim ela fica junto. Aqui eu vou trabalhar então com ela separado, com as duas barras separadas, vou arrastar ela aqui para o canto e vou trazer ela aqui. Então dessa forma a gente consegue movimentar aqui o Revit para atender às nossas necessidades. A barra de propriedade, como o próprio nome já diz, ela é referente à propriedade do elemento. Quando eu não tenho nada selecionado, essa barra de propriedade ela é a barra da propriedade da vista. No caso aqui, eu estou com a minha vista 3D. Então, os elementos que ela vai mostrar na minha barra de propriedade vai ser os elementos referente à minha vista. Por exemplo, eu tenho aqui habilitar recorte de vista, que é o mesmo comando que tem aqui embaixo. A gente tem região de recorte, então a gente pode habilitar por aqui, desabilitando, e habilitar por essa caixa. Eu estou mexendo então na propriedade dessa vista, né? Clicando nessa opção. Aqui a gente pode retirar então. Dessa forma a gente tem um controle da propriedade da vista. Quando a gente seleciona o elemento, a barra de propriedade vai modificar para atender a classificação, né, dos elementos dessa família selecionada. No caso aqui é a parede. Entrando em editar tipo, eu posso editar o tipo e modificar as propriedades dessa parede. No caso aqui é uma parede genérica de 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. Eu posso colocar aqui 15 centímetros e vou dar um OK, somente para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vou aplicar, ó, ela reduz aqui a espessura. Então agora essa parede tem na propriedade 15 centímetros de espessura. A gente também tem que tomar cuidado aqui com o nome, né, que a gente está atribuindo. No caso aqui eu vou manter porque é só mesmo uma questão didática aqui dentro dessa parte do curso nosso. Vocês têm que entender então que ao selecionar um elemento, ele passa a ter a propriedade, né, atribuída daquele elemento. Se eu seleciono o telhado, ele vai nos dar ali as propriedades do telhado, incluindo aqui a parte de inclinação, que a gente tem que definir primeiro, né, dentro ali do telhado, mas ele vai dar aqui as propriedades referente ao elemento
elemento selecionado. E aqui ao lado nós temos também essa barra de navegação de projeto, onde a gente vai fazer a navegação de toda a interface aqui do nosso projeto. Nós temos a primeira aqui, organização, né? Que é a planta de piso, onde a gente vai estar olhando o nosso projeto de topo. Clicando, né, 2 vezes em cada elemento, é aberto aquela janela referente àquele piso selecionado. E onde a gente vê esses níveis, né? Porque aqui são os níveis, ó. Eu tenho nível 1 e nível 2. Eu tenho laje TO, né? Tenho parede da fundação também. E como que a gente faz para verificar isso? Nós temos o elemento de elevação. Esses elementos de elevação vai nos dar uma fachada, que são esses elementos aqui, ó. Esses 4 elementos da área de trabalho. Eles são as elevações. Então, clicando 2 vezes no norte, nós vamos conseguir observar os níveis que estão associados a essas plantas de piso. Se eu fizer a seguinte seleção e deletar esses níveis aqui embaixo, vou dar um OK e eles vão sumir aqui da minha planta de piso, porque eu retirei eles ali, né? Eu deletei eles desse projeto. Essas plantas, elas estão referenciadas através desses níveis. Dando 2 cliques, a gente também tem a possibilidade de entrar dentro de uma planta. Então, dando 2 cliques no link ali, eles são linkados. Se eu quero, por exemplo, ver através dessa fachada, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, nesse ponto, né? Tem que ser nesse ponto aqui de referência da vista, não no elemento, mas dando 2 cliques aqui, ó, nós vamos conseguir abrir a vista referente àquela fachada. A gente pode voltar ao nível 2 dando 2 cliques aqui, sempre no azul, vai abrir a vista. Entra aqui novamente, 2 cliques, a gente vai entrar na fachada. São ferramentas muito importantes aí para a gente estar conseguindo trabalhar aqui dentro do Revit. Então nós vamos ter a planta de forro, que é uma planta refletida, ou seja, a gente vai estar vendo de baixo para cima, ao contrário da planta de piso. Normalmente uma planta de forro, por exemplo, aqui eu estou vendo o topo do meu nível 1, ela serve para a gente trabalhar os elementos de luminária aqui dentro do projeto. Então a gente vai estar vendo o teto do nível. Esses conceitos têm que ficar claros, porque já vi muita gente começar um projeto através da planta de forro e depois perceber que está ao contrário. Nível de projeto, né? Normalmente o nível de planta é esse nível aqui, tá? Ele não fica associado a esses 2 níveis aqui, ele está associado com um nível, porém a gente pode, por exemplo, no nível de forro, eu não quero, por exemplo, ter um nível de forro no nível 1. Então deleto aqui e acaba sumindo aqui da minha vista essa navegação para o forro. Para adicionar, a gente vai ter que entrar em vista, a gente vai entrar em vista de planta de forro refletido. E assim a gente pode adicionar novamente os 2 níveis, né? Vai habilitar aqui de novo pra gente. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar aqui a navegação. Uma outra forma de trabalhar aqui dentro, nós podemos, por exemplo, clicar nesse mais, a gente tira a visibilidade ali desse menu, né, de navegação, sempre clicando aqui nesse negativo para manter um pouco mais limpo, né, nossa visibilidade. Quanto mais limpo a gente estiver trabalhando aqui, é melhor para a gente estar trabalhando um pouco mais eficiente aqui dentro. Eu posso então clicar com o botão direito do mouse e tenho aqui, ó, organização do navegador. Nós podemos organizar esse navegador por diversos parâmetros de filtro aqui dentro, né? Por diversa organização. Eu tenho aqui por disciplina, o que significa que já tem aqui dentro, ó, vou entrar em editar, já tem um filtro, né? Um grupo aqui, ó, pré-definido para disciplina. Eu posso então, veja bem, vou deixar a disciplina, vou dar um OK. Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho plantas relacionadas à minha arquitetura e tenho plantas relacionadas à coordenação. No caso, a minha vista 3D está organizada como coordenação. Como que eu sei disso? Selecionando esse elemento, a barra de propriedade nossa vai alterar, conforme vimos na apresentação desse menu de propriedade. Então, selecionando um elemento aqui, ele vai habilitar a vista de propriedade dele. E aqui, ó, em disciplina, está como coordenação. Clicando nela, eu posso então adicionar ela para a arquitetura. Agora eu tenho uma vista 3D da arquitetura e sumiu, né, a minha vista aqui da coordenação. Vou fazer novamente, clicando no 3D, selecionando aqui a disciplina, modificando então para arquitetura e eu vou ter então plantas organizado dentro de arquitetura, dentro da disciplina arquitetura. Essa organização vai nos ajudar a ter aqui um maior controle do projeto. A gente pode ter
uma organização através de fase. Essa fase, ela está relacionada com esse parâmetro aqui, ó, fase 1. Né, que a gente tem aqui, a gente pode atribuir, por exemplo, se vai ser uma planta referente à demonstração, a existente, a fase 2, fase 3. A gente pode colocar que vai ser uma fase a demolir, por exemplo. Então a gente pode criar filtros de fase para determinar uma organização diferente do nosso menu de navegação. Nessa aula, eu mostrei as ferramentas da barra de seleção, expliquei sobre a barra de propriedade e navegador de projeto, mostrei como trabalhar os encaixes das guias para melhor adaptar o seu fluxo de trabalho. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima aula. Bye!